Fala aí, Marília Ribeiro, como é que vai ser então essa votação? O presidente do Senado quer trazer já a dívida dos estados, que é uma proposta dele para hoje na pauta, mas há certa resistência de alguns estados, principalmente do Nordeste do país, né? Como é que vai ser essa articulação? Bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Então, como nós dissemos na semana passada, né, que essa semana ela seria de esforço concentrado para que os senadores pudessem votar aquelas pautas que eles consideram como prioritárias. E a dívida dos estados, ela é sim uma pauta prioritária aqui para o Senado Federal e ela está pautada para ser votada nesta terça-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou que antes dessa votação lá no plenário, ele deve se reunir com o relator deste projeto, que é o senador Davi Alcolumbre, para poder debater alguns pontos que foram discutidos nesta terça-feira. Ele conversou com alguns governadores. Nós temos, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro, que está aqui em Brasília e deve acompanhar essa votação da dívida dos estados. Rodrigo Pacheco também falou, né, que há conflitos de interesses entre os entes federativos, mas esse é um projeto que tem que ser resolvido e nós temos esse trecho da fala do presidente do Senado e vamos ouvir agora. Há conflitos de interesses que são naturais numa federação, né? Estados que pretendiam de um modo, outros que pretendiam de outro, há estados endividados, estados não endividados, estados cujo fundo de equalização pela distribuição do FPE são favorecidos, outros são menos favorecidos. Então, esses conflitos sempre há, mas há uma lógica geral dos estados. Recebi agora há pouco o telefonema do líder Otto Alencar, do PSD, que é da Bahia, que é um estado não endividado, não tem uma grande dívida, mas manifestando solidariedade aos estados endividados e a concordância com o projeto. Então há um senso geral de que esse problema da dívida dos estados é o maior problema federativo do Brasil, que precisa ser solucionado, que é uma ilusão achar que IPCA mais 4% sobre esse estoque de dívida vai ser um dia pago, né? Não será. Então há esse sentimento geral dos estados, do governo federal, do Ministério da Fazenda, do Senado Federal. Conversei com o presidente Arthur Lira também, que também está muito sensível a essa questão. Então, eu acho que nós estamos encaminhando uma solução federativa. Evandro, mesmo com esse conflito que foi dito aí por Rodrigo Pacheco, ele disse que o texto está bem posto e aceito pelo governo federal. Nós também ainda teremos, Evandro, outra pauta que é considerada prioritária é a desoneração da folha de pagamento. Esse projeto, ele está pautado para esta quarta-feira e o relator do projeto é o líder do governo aqui no Senado Federal, o Jacques Wagner, e hoje, lá na Comissão de Assuntos Econômicos, ele também falou sobre o assunto. Ele disse que ele deve fazer esse texto e ele não deve conter taxas e nem aumento de impostos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele chegou a comentar sobre essa questão da desoneração da folha e nós também temos esse trecho para ouvir agora, Evandro. Em relação à desoneração, está pautado para amanhã. Também encaminhamos um bom acordo, já a concordância do governo de que não deve alterar impostos, especialmente a contribuição social sobre o lucro líquido, que era uma pretensão nossa do Senado, tentar sustentar a compensação da desoneração da folha de pagamento com medidas que não representem aumento de imposto. Esse é o nosso intuito. Há programas estruturados nesse sentido, iniciativas boas nesse sentido, como repatriação de recursos no exterior, regularização de ativos, atualização de valor de ativos. Então, há também um bom encaminhamento, uma boa notícia hoje do governo federal, com uma aceitação também nesse sentido. Eu acho que nós conseguimos virar a página da questão da desoneração essa semana. Então, Evandro, para essa semana nós devemos ter a solução da renegociação da dívida dos estados. A votação deve acontecer nessa terça-feira, no mais tardar até quinta-feira. Da mesma forma, a questão da desoneração da folha de pagamento até quinta-feira deve ser resolvido, pelo menos é o que os senadores querem fazer, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Já vou jogar aqui para os nossos comentaristas. Bom, ele já está descartando a possibilidade de ser algum aumento de tributação da CSLL, né? Que contribuição social sobre lucro líquido, que impactaria os bancos, né, Gustavo Segré? Mas ele está falando sobre repatriação de bens, regularização de bens que não foram declarados. Dá para compensar desoneração da folha de pagamento com essas medidas? Já teve vários países que fizeram isso, a Argentina fez há pouco tempo atrás. Esse blanqueio, ou seja, blanqueio é eu tenho dinheiro fora, não declarado, o governo abre um leque dizendo, eu te perdoo pela tua sonegação, traga para aqui. Esse traga para aqui, eu te cobro pouco imposto para você
lavar esse dinheiro não deixa de ser uma lavagem de dinheiro. Era um dinheiro que estava sem declarar, agora passa a ser declarado. É uma lavagem legal, por dizer assim. Qual é a alíquota? Não sabemos, ainda não definiu. Mas isso pode trazer dinheiro de volta? Pode, eventualmente pode. Ou pode ser que declara sem ter que trazer o dinheiro de volta. Também é outra possibilidade. Eu tenho uma conta na Suíça não declarada, agora passo a declarar. Pelo valor que eu digo que tenho lá fora, o governo me cobra uma taxa de multa, juros, enfim, para lavar esse dinheiro. Mas isso pode, mas vai depender da quantidade de gente que queira aceitar fazer isso. Então não tem uma conta fixa. Imaginemos por um minuto que isso é fato, é aprovado. E a quantidade de recursos que vem não é suficiente para a desoneração. E aí? Eu fiz inclusive um vídeo hoje. Subi um vídeo hoje dessa maracutaia que é lavagem de desoneração sim, desoneração não. Não é piada. Tem investidor de fora que eu atendo aqui que diz, Gustavo, paramos tudo. Não vamos continuar desse jeito, até não saber o que vai acontecer. E agora passamos a dia 11 de setembro, passou quase um ano e a gente está sem saber se vai ter desoneração, não vai ter desoneração. E o que lá no exterior não entende, Evandro, e tem lógica, é como que é a inconstitucionalidade o ano que vem. Peraí, se é inconstitucional, é agora, não é no ano que vem, não é a partir do ano que vem. Então, não dá para explicar para um investidor que tem um critério lógico da segurança jurídica que até agora, estamos em agosto, e não temos a mínima ideia se vai continuar a desoneração, não vai continuar a desoneração, e não tem o que falar. As medidas apresentadas pelo Rodrigo Pacheco para você parecem insuficientes, Gani? Insuficientes, inclusive isso já foi feito no Brasil, trouxe alguma repatriação de recursos, mas a gente está falando na casa de bilhões de reais, não tem uma saída fácil. É na ordem de 17 bi, ora é 26 bi, não importa, a gente está falando aí de um intervalo de 17 bilhões a 30 bilhões de reais. Então, de onde que vai vir esse dinheiro, dado todo o problema fiscal do Brasil? É claro que para o governo, ele pode simplesmente acatar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que seria a mais cômoda para o governo, mas existe um ônus. Vai comprar uma briga com alas muito poderosas do Congresso Nacional e também com o lobby desses 17 setores, desses empresários. Aliás, essas alas poderosas do Congresso Nacional estão atendendo ao lobby desses 17 setores. E aí, como é que fica comprar essa briga? Porque pode ter consequências no futuro, dificuldade de aprovar outros projetos. Por isso que o governo está nessa encruzilhada e não sabe como sair disso daí. Piperno, e é uma encruzilhada também, porque se o governo apresentar qualquer ideia que leve à taxação, aí o taxade, aí o negócio vai ficar feio mesmo, né? Vai fugir do meme e vai virar uma crítica real. Eu li hoje uma entrevista do ministro Haddad, em que ele fala que o governo não está, por exemplo, aumentando o imposto de quem já paga. Então eu acho improvável que ele vá na contradição do seu discurso. De qualquer forma, é óbvio que eles vão continuar tentando medidas alternativas. Essa da repatriação, eu concordo com o Segré, porque isso é um tiro no escuro. Isso já foi feito no governo Dilma, comecinho de 2016. Então, aprovaram lá uma lei, houve algum volume. Só que você não consegue estimar número, né? É lógico, quer dizer, você vai adivinhar. Ninguém tem, né? E aí, se o número foi insuficiente, o que mais você terá que fazer para compensar a desoneração, né? Agora... Está tudo muito turvo aí, né? E assim, o prazo está correndo até 11 de setembro, né? Que tem que criar essa solução. E aí sim a bola está nas mãos do Congresso também, nos pés do Congresso. Porque se for, de fato... Ou alguém, e no caso aí, no caso do Congresso, aparece com uma solução, ou a desoneração cai. É evidente que o governo teria o ônus político, até porque isso também vai impactar prefeituras e vai ter eleição agora. Mas, em todo caso, seria também um ônus dividido com o Congresso. Então, eu acho que não é
também por isso não é o momento para ficar de folga esse tempo todo aí, né? 4h27, pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas continuamos. E, Zé Maria, eu quero avançar com você e falar um pouquinho sobre a proposta da dívida dos estados. O presidente do Senado disse que ela poderia ser votada hoje. Mas há também um imbróglio aí envolvendo os estados do Nordeste que não são muito favoráveis a isso. Como é que ele vai resolver essa outra bucha? É difícil compatibilizar ali esses, vamos dizer, esses interesses. Os governadores que não devem vieram aqui bater na porta do Congresso Nacional e falaram com o presidente, olha, nós existimos, não somos devedores, não estamos sufocados, mas a gente não pode ser passado para trás por ser pontual. E eles têm razão. Eu sempre me faço essa pergunta aqui quando se votam os famosos refis. Refis é aquele refinanciamento de dívida que cancela multas, cancela juros e paga um percentual da dívida. Isso, na minha opinião, imediatamente dá aquele alívio, né, porque entra dinheiro, mas deseduca e evita a entrada de dinheiro futuro. Existem regiões aí onde o IPTU ninguém paga. Lá na frente haverá um refis, a Câmara de Vereadores vai aprovar um refis e chegar lá eu pago. Não vou ter problema, não vou perder o imóvel. E é essa deseducação que acaba provocando a evasão de divisas. E os governadores têm razão. Então é preciso, primeiro, acomodar os governadores que não estão sufocados. E eles são a maioria, né? Aparece muito São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul como grandes devedores. São Paulo não está sufocado porque tem um grande PIB. Então a dívida é grande numericamente, né, nominalmente, mas não ameaça a saúde financeira do Estado. O Rio Grande do Sul, sim. O Rio de Janeiro também. Minas Gerais ficou apertada também. Mas São Paulo, não. Esse é um ponto. O outro ponto é como compatibilizar isso, né, entre Câmara e Senado Federal e sobre ativos. É preciso garantir ativos, transferir ativos dos estados para a União como garantia da dívida. Não pode ser um devo, não nego, pago quando puder. Sobre esse outro ponto aí, eu queria comentar sobre a repatriação de recursos do exterior. Eu acompanho esse processo há muito tempo aqui, desde lá da CPI do Banestado, né, que calculou ali uma evasão de 150 bilhões de dólares. 150 bilhões de dólares. E a CPI do Banestado, ele acabou rastreando 1.600.000 pontos de transferência, ou seja, são operações, quase 2 milhões de atos transferindo dinheiro para o exterior. Então, é um cálculo aí que o Brasil teria 150 bilhões de dólares no exterior. 2 países fizeram essa repatriação. O México recebeu de volta 50 bilhões de dólares. A Itália recebeu de volta, nessa repatriação, 40 bilhões de dólares. O Brasil não conseguiu mais do que 10 bilhões. Por quê? Porque aqui existe uma insegurança jurídica. Qual é a estratégia? Traga o seu dinheiro de volta, que foi levado ilegalmente, nós vamos tapar o nariz para ele, né? Desconhecer a origem. E ele será legalizado aqui. Mas acontece que o Ministério Público abriu ações contra vários que repatriaram. E escolheu uma boa história. Exatamente. Segré, você levantou a mão? Levantei. Sobre isso que falou Zé Maria. Olha como é curioso. Um erro do governo, qualquer um, não estou falando desse, qualquer um que gasta mais do que arrecada, motiva as pessoas a ir contra a lei. O refis é uma situação de normalização de uma dívida declarada e não paga. Ou seja, eu declarei, estou devendo impostos, mas não paguei. Então aí tem o refis que estabelece, por necessidade de recursos do governo, favorecer, limpar a barra daquele que não sonegou, mas ele declarou que devia e não pagou. Mas e como que ficamos aqueles que pagamos normalmente? Cara de trouxa, porque a gente pagou e aquele que não pagou tem vantagens sobre o que pagamos. Mas essa repatriação é pior ainda, porque aí está lavando dinheiro não declarado. São duas coisas. Refis declarou, não pagou. O outro é, eu soneguei, literalmente, mandei dinheiro para fora. E aí pergunto, como que fica, por exemplo, as organizações criminosas que têm um monte de dinheiro oscuro? Eles poderão trazer o dinheiro
vão declarar, olha, eu lavei dinheiro, mandei para fora e agora estou trazendo. Lavei o dinheiro, vou trazer o dinheiro. Por que isso é necessário? Porque o governo precisa de novo de dinheiro. Se não gastasse mais do que arrecada, não precisaria fazer refis, dando uma tacada na cabeça daqueles que pagamos todo mês, como corresponde, e muito mais ainda, lavando dinheiro de forma legal para aquele que, através de alguma ilegalidade, mandou dinheiro para fora. E, por último, um dos estados é Minas Gerais. Há 24 anos atrás, declarou moratória. Isso mostra como, mesmo zerando e tendo que negociar a dívida, gastando mais do que arrecada, o futuro é muito, muito escuro.